Olá, meus queridos irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Estou passando aqui, meus irmãos, para dar um pequeno testemunho. Eu fui tocado pelo Espírito Santo hoje para dar esse testemunho. Vai sair, viu, Jace? Eu vim me preparando já há um tempo para dar esse testemunho. E acho que Deus é perfeito, né, meus irmãos? Ele escolheu assim a hora mais certa, né? Às vésperas do Pentecostes, e ele tem me tocado para eu dar esse testemunho hoje. Só que antes de eu dar o testemunho, eu queria rezar um pouco cantando com vocês para Jesus. E essa oração, em forma de canção, minha cachorrinha aqui no meu pé, eu tive um medo, diz assim: Oi Jesus, oi Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Oi Jesus, oi Jesus, podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto pra te contar os meus segredos, pra te lembrar o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansioso te tocar, tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você, porque eu amo Jesus, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois só sei viver com você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto seu quarto também, do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Dou ela pra você. Então, meus irmãos, eu vou começar esse meu pequeno testemunho me apresentando, né? Pra quem não me conhece, meu nome é José Linhares Filho. Tem gente que me chama de José, tem gente que me chama de Linhares, tem gente que me chama de Filho, tem gente que me chama de Zé Filho. Então, eu sou jornalista, sou autônomo também. Na minha profissão eu já passei por diversas áreas, como repórter em Mossoró, já trabalhei na produção de alguns programas de televisão em São Paulo, já fiz assessoria para políticos, já morei em São Paulo, já morei em Salvador, e minha última experiência profissional foi como fazendo assessoria de imprensa para um político na Paraíba. E quando eu terminei de fazer essa assessoria de imprensa, eu sempre tive muita vontade de fazer uma especialização em mídias digitais e convergência, e em 2010 acabei me mudando para João Pessoa. Fiz minha especialização, terminei minha especialização e fiquei desempregado. Aí, com bem pouquinho tempo, consegui um emprego na TV Arapuã, trabalhei um tempo na TV Arapuã, e eu acabei me cansando muito de fazer matérias do cotidiano,
porque a gente vê muita coisa ruim. Eu já vinha meio que estafado de Mossoró, porque eu fazia muita matéria policial em Mossoró, e eu já vinha meio que estafado de muita coisa ruim, né? Fiz a especialização, ainda cheguei a trabalhar na TV Arapuã, e devido a essa minha estafa, aí foi Deus tocou o meu coração para eu montar um portal de entretenimento, de jornalismo cultural. Aí eu montei um portal de entretenimento, trabalhei muito durante 5 anos na noite de João Pessoa, nos maiores shows, nos maiores eventos, e isso acabou também cansando minha mente, porque foi logo no iniciozinho do meu processo de conversão. Que o meu processo de conversão, ele teve início quando eu estava em casa, um dia triste, angustiado, cansado. Aí uma vizinha minha me chamou para ir assistir uma das primeiras missas da luz, lá com o Padre Nilson. Aí eu fazia muito tempo que eu tinha ido a uma igreja, eu acredito, acho que no meu crisma, mais ou menos assim. E a missa da luz, Jesus me tocou muito na missa da luz, né? Eu fiquei muito emocionado e realmente senti a presença dele muito forte na missa da luz. Foi a partir daí que eu comecei a servir lá no Santuário Mãe Rainha, na equipe da acolhida. Eu era da pastoral da acolhida, né? E eu fazia parte da equipe Seja Luz, que acende as velas dos fiéis durante a missa da luz, né? Aí, quando foi outro belo dia, aí eu apresentei a missa da luz a uma prima e o esposo dela aí em João Pessoa. Aí eles gostaram da missa da luz, tudo, e eles também me convidaram para eu conhecer a adoração nas terças-feiras ao Santíssimo, lá na Auxílio dos Cristãos. Aí eu fui para a adoração, né? Quando eu cheguei na adoração, aí começou a adoração, o diácono subiu lá no altar, né? Com aquela voz, aquele vozeirão dele, mas aquele vozeirão doce, né? Aquele vozeirão gostoso de ouvir. E aquela adoração mexeu muito comigo, sabe? Eu fui pra casa, assim, a voz do diácono sussurrava no meu ouvido, assim, sabe? Caramba, que cara que transmite paz. Aí, desde então, eu nunca mais consegui deixar de ir às adorações lá no Auxílio dos Cristãos. Tive algumas experiências espirituais, assim, maravilhosas durante a adoração lá. E uma delas foi, eu estava com uma amiga, e inclusive essa minha prima e o esposo na adoração. Aí uma senhora que estava atrás do banco pediu para me chamar, porque outra senhora que estava atrás do banco dela queria falar comigo. Aí a senhora foi, aí a mulher bateu aqui no meu ombro, aí eu me virei, assim, quando eu me virei, aí a mulher disse assim, eu posso falar com você lá fora quando terminar? Eu falei, pode. Aí terminou a adoração, tudo, aí eu fui, né, já fui caminhando em direção a ela, porque eu fiquei curioso para saber. Aí quando a gente chegou lá fora, ela disse assim, você não me conhece não? Não, eu falei, não. Você nunca me viu? Não, eu falei, não. Ela disse, porque Jesus está me pedindo para eu lhe dizer que você tem o dom da cura. Aí aquilo ali me deixou tão emocionado. E ela fazia parte de uma igreja, que eu não recordo no momento, pelo fato de eu não ser de João Pessoa, eu não sei decorar das paróquias de lá, mas ela faz parte de uma igreja que fica lá no altiplano. Aí ela até me chamou para participar de um grupo de oração de lá, eu ainda cheguei aí e tudo, mas eu confesso a vocês, meus irmãos, que talvez minha fé tenha sido pouca, né? Porque se Jesus disse realmente isso, ela não dei muito cabimento, não. Até hoje, inclusive, assim, sabe? É porque, assim, uma coisa tão forte, né? Você já pensou que eu chegar pra vocês e que Jesus disse que você tem um dom da cura? Minha gente, isso é uma coisa muito forte. Enfim, se eu tenho ou não, preciso muito trabalhar, preciso beber mais pra ajudar aos nossos irmãos que precisam ser curados através de Jesus, né? Sei que, enfim. Aí o tempo foi passando, aí foi a adoração, já passou pra Casa da Misericórdia, eu continuei frequentando. Aí eu sempre gostei muito de cantar. Na realidade, eu sempre gostei muito de arte. Aí, mas só que isso que eu vou contar pra vocês ainda foi lá na Auxílio. Aí eu cheguei, acho que Márcia Jorge não lembra nem disso. Aí eu falei, moça, como é que eu faço pra fazer parte do Ministério de Música aqui da igreja? Aí Márcia olhou pra mim assim, você tem que falar com não sei quem. Aí eu nem me lembro quem era a pessoa lá que eu tinha que falar, mas aí depois eu deixei pra lá. Aí eu sei que eu continuei indo pras adorações na Auxílio dos Cristãos, né? Aí, nossa irmã, doutora Raquel Shoa, que eu amo de paixão, que ela é a veterinária da minha cachorrinha praticamente desde que ela nasceu,
eu me encontro com a doutora Raquel lá na Casa da Misericórdia e eu vi a doutora Raquel com a camiseta da comunidade, né? E aquela camiseta, assim, eu acho a coisa mais linda do mundo. Aí eu fui e falei assim, doutora, como é que eu faço para eu comprar uma camiseta dessa para mim? Aí ela disse assim, você não pode comprar não, meu filho, porque você tem que fazer primeiro o vocacional para você se tornar de início servo de aliança da comunidade. Aí eu, tá, como é que eu faço para fazer o vocacional? Aí ela foi me explicar como era o vocacional, que era no sábado, à tarde, enfim. Aí eu disse, se eu fazer o vocacional, vou nada, não tenho perigo de eu ir não. Eu deixar minhas tardes de sábado, de tomar cerveja na praia, eu não vou nunca. Eu sei que meus irmãos, eu acho que eu cheguei a dar uns 3 nãos ao vocacional, sabe? Aí quando foi em 2018, eu acho, ou foi 2017, eu acho que foi 18, sei lá. Não lembro não, sou muito ruim de data. Aí foi, eu fiz o Enchei-vos. E lá no Enchei-vos, eita meus irmãos, como foi assim, praticamente impossível eu não dar o sim ao carisma da comunidade em adoração. Aí fiz o vocacional, né? Aquela coisa toda, aquele medo, sabe, aquele medo realmente assim de seguir a Deus que eu ainda tenho, não vou mentir, eu sou iniciante, eu estou na alfabetização ainda do caminho, né? E um dos maiores medos que eu tive foi uma vez eu não me lembro, não recordo se foi ou foi no vocacional ou foi na adoração. Eu sempre fui uma pessoa muito vaidosa. Aí o diácono começou a falar dos nossos irmãos que eram chamados para ir para Tefé, né? Aí eu fiquei olhando pro diácono assim, eu disse, meu Deus do céu, se esse homem me chamar para ir para Tefé, será que lá em Tefé vai pegar minha escova modeladora para eu ajeitar o meu topete? Meus irmãos, você tem noção se você se preocupar e ir para Tefé, se lá ia ter uma forma de eu levar minha escova modeladora para ajeitar o meu topete? O Jesus pode me chamar hoje sem energia, que eu vou muito feliz, graças a Deus. Pronto, aí a partir daí eu fiz o vocacional, terminei o vocacional, né, e teve nosso retiro esse ano. E eu confesso a vocês, meus irmãos, que assim, sinceramente eu não sei o que seria da minha vida sem Jesus na comunidade em adoração. Porque é a razão da minha vida, é a razão do meu existir. Aí, no nosso retiro espiritual, quando o diácono foi lá no último dia, que ele falou assim, se Jesus estiver, aliás, se você estiver sentindo o seu coração arder, venha até o altar, se você tiver sentido o seu coração e se você tiver com vontade de servir a comunidade, de ser servo de vida. E meus irmãos, eu confesso a vocês, eu senti o meu coração arder. Mas eu acredito muito na perfeição de Deus, sabe? E eu tive vontade de ir lá no altar para tocar no altar e me ajoelhar. Só que automaticamente veio à minha cabeça a minha cachorrinha, porque eu moro só, entendeu? Eu quero realmente viver o celibatário e eu moro sozinho. E essa minha cachorrinha, assim, eu sinto um amor por ela que é como se fosse realmente assim um filho, entendeu? Eu tive um iniciozinho de depressão e o psiquiatra, a psicóloga pediu para eu criar um animalzinho, perguntou se eu gostava, eu sou cachorreiro desde que eu nasci. Aí eu disse, sim, aí eu pensei, né? Sim, aí eu disse que ia criar o cachorrinho tudo então. E essa minha cachorra, ela me ajudou muito na cura do início da minha depressão. Aí lá no retiro, automaticamente veio minha cachorrinha. Eu fiquei pensando, caramba, eu não posso deixar a Dani. Coincidentemente o nome dela é Dani. Eu não posso deixar a Dani com meus pais. Porque eles cuidam direitinho, mas eles não vão ter o cuidado que eu tenho, entendeu? A minha cachorrinha, ela é extremamente apegada a mim. Eu também sou muito apegada a ela. Né? E isso veio automático na minha cabeça. Só que eu fiquei com o coração inquieto. Aí a gente chegou em casa no domingo e eu com aquela inquietude no coração, eu disse, caramba, aí quando foi na segunda-feira passei um zap pro nosso papai, eu falei, papai, como é que eu faço para morar na comunidade em adoração? Aí ele me respondeu assim, meu filho, por que você sentiu o seu coração arder
Aí eu disse, senti. Aí ele disse, mas por que você não foi no altar? Teve medo? Aí eu disse, não, papai. Aí contei a ele porque eu não fui, né? Aí ele disse, faça o seguinte, vem aqui na comunidade amanhã, terça-feira, vai na comunidade terça-feira, que a gente conversa. Aí eu fui na terça, né? Já tive a honra de almoçar, primeira vez, tão feliz. Lá com o nosso papai, com todo mundo lá na comunidade, nossos irmãos de Amazônia, almocei com todo mundo. A gente terminou de almoçar, bateu um papo, deu risada e eu fui conversar com o papai. Aí contei toda a história a ele, né? Ele me deu 1001 conselhos, falou que a nossa irmã Bernadette tem um cachorrinho lá na Terra da Promessa, só que o comportamento do cachorrinho da nossa irmã Bernadette é completamente diferente da minha cachorrinha. Por exemplo, se eu fosse morar na comunidade com a minha cachorrinha late muito, é extremamente ciumenta, sabe? As pessoas se aproximam de mim, ela tem ciúme no início, depois ela se apega, mas depois é um ciúme assim doentio que é impressionante, né? Aí o papai disse assim, meu filho, olhe, reze, peça iluminação a Deus, peça iluminação ao Espírito Santo, certo? Cuidado para você não trocar o seu animalzinho por Jesus Cristo, entendeu? E aquilo foi, né, eu martelando na minha cabeça. Aí foi, eu rezei, cheguei em casa, isso já de noitinha, assim, cheguei em casa, eu fui, rezei e abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, eu abri no livro de Eclesiástico, no capítulo 22, dos versículos 19 a 23. Aí, nesse trecho do livro de Eclesiástico, diz assim, a firmeza. Aí diz, um encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjunta. Assim, é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. O desígnio de um homem sensato em qualquer tempo que seja, não será alterado pelo temor. Meus irmãos, deixa eu botar a luz aqui porque tá escuro pra caramba, por mais que esteja de lente, mas tá um pouco escuro. Sim, então pelo temor. Aí, como a estacada posta em lugar elevado e a parede sem argamassa não podem resistir à violência do vento, assim um coração tímido, de pensamentos tolos, não pode resistir ao choque do temor. O coração medroso do insensato jamais tem temor em seus pensamentos. Assim também o que não se apoia nos preceitos divinos. Mas olha, meus irmãos, eu grifei esse trecho da minha Bíblia, viu? Porque isso foi muito forte para mim, né? Deus falou comigo, meus irmãos. Aí eu disse, Jesus, caramba, me ajude. E agora? Eu estou decidido a ser servo de vida da comunidade em adoração, mas eu não queria deixar a minha cachorrinha com ninguém. Eu queria seguir o meu caminho com ela, né? E eu recebi uma resposta em adoração, em oração, né? Mas tenha calma, meu filho. Reze mais, ore mais, beba mais. Aí, né, foi passando o tempo e começou essa bendita desta pandemia que nós estamos vivendo, né? Aí eu vim para Patos, estou em Patos, na casa dos meus pais, né? Meus pais são idosos, já minha mãe tem 65 anos, é pré-diabética, hipertensa, meu pai já tem 75. E olha, meus irmãos, eu confesso a vocês que eu nunca vivi na minha vida, apesar de tudo, um momento de tanta felicidade, um momento de tanta paz, de tanta alegria, de tanta aproximação com Deus, como eu estou vivendo durante essa quarentena. Como está sendo forte para mim. Deixa eu dar um breve testemunho para vocês aqui. Eu não tenho uma ligação assim afetiva, muito afetiva com o meu pai, porque o meu pai é alcoólatra, hoje ele não bebe mais, graças a Deus. Mas eu já sofri os piores tipos de violência que vocês possam imaginar, física, psicológica, sabe?
espiritual, porque eu também pensei muito em desistir quando a gente sofria com o alcoolismo do meu pai. E eu nunca tinha dado um abraço no meu pai. Eu tô com 41 anos, nunca. E na missa de domingo, meu pai também nunca vai à igreja. Hoje ele não bebe mais, graças a Deus, e também não vai à igreja, né? E na missa do domingo de Ramos, nós fizemos aqui em casa dois altares, duas igrejas. Nós fizemos uma igreja na parte da frente de casa, tem um altar, e tem outro também na parte de trás. Aí nós assistimos a missa do domingo de Ramos lá no altar da frente. E meu pai assistiu a missa de Ramos conosco, que aqui somos eu, minha mãe, meu pai e uma prima nossa que mora conosco desde a adolescência. E tem um irmão também que mora fora. Eu sei que meu pai assistiu a missa com a gente. E no final da missa, eu dei um abraço no meu pai de paz. Mas olha, meus irmãos, mas isso mexeu tanto com o meu psicológico, sabia? E eu fiquei pensando assim, Jesus, como é que pode um negócio desse depois de 14 anos eu morando fora? E eu dar um abraço no meu pai em meio a uma pandemia, na missa de domingo de Ramos, porque ele não foi para a missa nem da minha formatura, para vocês terem ideia. E isso para mim foi muito forte, sabe? E eu tô vivendo assim um dos melhores momentos da minha vida, eu confesso a vocês. Eu não sei se vocês vêm acompanhando, eu sempre estou postando vídeos cômicos nas minhas redes sociais. Porque o mundo está precisando sorrir. A gente só vê morte. Covid aumenta o número de casos. Cemitérios estão lotados. Hospitais estão lotados, sabe? E eu sempre tive um sonho, desde que eu tinha menos de 1,60 m, desde pequenininho, de trabalhar como comediante. Eu já fiz até alguns cursos de teatro, interpretação para televisão, sabe? E eu fiquei pensando assim, meu Deus, será que foi preciso eu fechar minha loja em João Pessoa? Porque eu tinha uma loja de óculos lá, sabe? Era uma grife americana. Então, será que foi preciso eu fechar a minha loja para viver o meu sonho de ser comediante? Não é um sonho para ganhar dinheiro não, minha gente, é para fazer as pessoas rirem mesmo. Isso me deixa muito feliz. E desabrochou muito em mim nesse tempo dessa pandemia que eu estou vivendo aqui, sabe? Eu não sei, eu acredito que foi Jesus que me tocou. Disse, meu filho, você precisa fazer as pessoas rirem. Para fazer as pessoas rirem, você tem um dom para isso. E eu venho sempre postando esses vídeos cômicos realmente para deixar o mundo, tentar deixar o mundo um pouco mais feliz, um pouco mais alegre. Óbvio que tendo um pouco de cuidado, né, para não postar vídeos pornográficos, para não postar vídeos que façam apologia ao álcool, à prostituição, enfim, tem que ser uma coisa alegre mesmo. E a coisa que é alegre tem que ser de Deus, né? Então, e é isso que eu tô dizendo pra vocês, meus irmãos. Outra coisa assim que eu tô impressionado, sabe o que é? Eu sou hiperativo. E eu pensei assim, meu Deus, eu preciso muito da sua mão para eu conseguir passar todos esses dias que sabe lá o Senhor quando é que vai acabar dentro de casa. Porque aqui eu só tô saindo para ir ao banco, porque meus pais não estão saindo para canto nenhum, eu preciso resolver alguma coisa para eles, né? Para ir ao supermercado, fazer feira e fazer alguma atividade física, alguma caminhada, alguma coisa por aqui por perto onde não tem aglomeração, sabe? E eu sinceramente eu pensei que eu não ia resistir devido à minha hiperatividade. E olhe, como eu falei para vocês, vou tornar a repetir, meus irmãos, eu nunca vivi um momento de tanta alegria e de tanta paz como eu estou vivendo agora nessa pandemia. Aí a gente vai se questionar, e aí? Só pode ser Deus, meus irmãos. Só pode ser Deus. Não tem condições. Se isso fosse há 3 anos, eu acho que eu já teria pirado, enlouquecido, ou eu já teria tirado a minha própria vida, porque eu me conheço. Entendeu? Então, eu grifei alguns pontos aqui que eu tinha para falar para vocês. E
é, eu acredito que seria isso que eu tinha para testemunhar, sabe? Outra coisa também que eu sou muito grato a Jesus na comunidade, em adoração, é que eu sempre tive muito medo de morrer e de perder os meus entes queridos. E hoje eu estou assim, eu me sinto muito preparado para a morte, tanto para ir, como também, por mais difícil que seja. Posso passar um ano chorando quando Jesus recolher, principalmente minha mãe, meu pai e meu irmão. Eu posso passar um ano chorando, mas eu tenho convicção que dentro do meu coração vai ter um fundo de alegria, porque eu sei que eles estarão na glória, se Deus quiser. Então é isso, meus irmãos, que eu tinha para partilhar com vocês, com muita alegria, com muita felicidade. Continuem rezando por mim, por minha família. Nós perdemos um grande amigo vizinho ontem aqui para a Covid-19. E temos alguns amigos também aqui em Patos que estão internados, inclusive já tem outro que está um pouco mal na UTI de Naldo Vanderlei. E eu queria pedir a vocês oração por minha família e por esses meus amigos. E eu estarei aqui sempre também, todos os dias, né, acompanhando tudo que está acontecendo na comunidade aqui. Eu disse para a mãe que o altar que a gente fez na frente é a Casa da Misericórdia. E o de trás agora é a Casa São José. Então é isso, meus irmãos. Eu tô com tanta saudade de vocês que assim, só em saber que eu tô falando para vocês isso, eu fico tão emocionado. É uma vontade tão grande assim de chorar, mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não é verdade? E vocês se preparem, eu vou dar um abraço tão grande em vocês. Quando eu me encontrar com vocês, meus irmãos, que... Ai, não sei nem como será esse abraço. Eu amo vocês. Shalom.